Olá, produtores rurais, em especial a cooperados da Coasul, a toda a família Coasul. Sejam bem-vindos ao Dia de Campo Virtual conduzido da Estação Experimental da Coasul aqui de São João. Esse campo foi montado visando buscar as melhores práticas e manejos agrícolas para você, cooperado, obter as melhores produtividades e rentabilidades na sua lavoura. São aproximadamente 6 hectares de experimentos conduzidos em parceria com a Coasul e a empresa de pesquisa CDEP Agro, sempre visando os melhores manejos e práticas agrícolas. Temas abordados e importantes para a nossa região. Sentimos que faltava isso ao nosso cooperado e à nossa região. Pesquisa e trabalhos para a nossa realidade, para o nosso dia a dia. Vocês terão a oportunidade, nos próximos minutos, de acompanhar parte desses trabalhos. Mas fica o convite, cooperado. Procure seu entreposto e o seu departamento técnico e marque uma visita agendada ao campo. Em função do momento que estamos vivendo, não podemos fazer um dia de campo com aglomerações. Mas você está convidado a vir com o seu agrônomo, junto com a CDEP Agro e Coasul, conhecer a Estação Experimental da Coasul. Nesses próximos minutos, vamos apenas mostrar parte dos trabalhos, mas são 6 hectares, como disse anteriormente, preparados para que você, cooperado, na próxima safra, adote os melhores manejos e busque melhores produtividades. Estamos na estação Manejo de Solo, onde iremos abordar vários assuntos relacionados aos principais corretivos utilizados pelo nosso cooperado. Então a ideia desse trabalho é nós discutirmos o que ficaria mais interessante para o produtor. Sabemos que hoje o corretivo de solo é extremamente importante para atingirmos aí os maiores índices de produtividade. Então nesse trabalho nós simulamos aí diversos corretivos, principalmente em relação aos calcários, os óxidos, carbonatos de cálcio, gesso agrícola, aonde dentro disso a gente vai conseguir distinguir quais seriam os melhores corretivos, dependendo da situação do nosso produtor. Então aqui nós observamos já no primeiro ano uma diferença bem significativa, né, como a gente vai conseguir observar nas parcelas, né? Então aqui à minha esquerda nós temos um diferente tipo de corretivo de solo, né? E aqui à minha direita nós temos também um outro produto para correção de solo. Então, se nós observarmos alguns corretivos, principalmente com relação a gesso, nós temos um efeito um pouco mais rápido, né, com relação a essa descida do cálcio, né, a essa correção de solo, aumento de cálcio no perfil do solo, enxofre, entre outros. Então aqui, pessoal, o objetivo é a gente mostrar o quanto que a correção de solo ela impacta aí no potencial produtivo da soja, né, sendo de extrema importância para que o produtor realize na sua propriedade. Dentro disso também, nós estamos lançando aí a Coasul, em parceria com a CDEP Agro, um programa de mapeamento de fertilidade. O que é esse mapeamento de fertilidade? É onde o produtor vai conseguir corrigir suas áreas, né, todos os seus talhões, da melhor forma possível. E com isso aí reduzindo o custo, né, dos seus insumos, né, dos corretivos, sendo que os mesmos fiquem otimizados, né, e consiga aí atingir o máximo de potencial produtivo. Então acredito que com o soja no valor que está, de extrema importância que nós comecemos a olhar mais aí para o perfil de solo. Então a gente sempre comenta que o solo é a base do setor produtivo. Então quando nós temos um solo saudável, um solo estruturado, um solo corrigido, né, com alumínio aí neutralizado, com altos teores de cálcio, né, a gente falando aqui cálcio aí acima de 45, 50% da CTC, uma boa saturação de base, né, uma boa disponibilidade desses nutrientes, nós conseguimos sim atingir altos tetos produtivos. Temos exemplos já de várias áreas onde o cooperado vem fazendo esse manejo de solo, né, e está tendo sucesso aí cada vez mais com o passar do tempo. Então é interessante que o produtor agora, logo após a colheita, já comece a realizar, né, suas análises de solo, comecem a discutir com o departamento técnico da Coasul, né, quais são os principais corretivos aí que podem ser utilizados, né, na sua propriedade, para que o mesmo tenha aí um benefício, né, com relação à produtividade e rentabilidade do produtor.
Estamos na estação Plantas de Cobertura e Plantabilidade. Então nós fizemos diversos trabalhos com relação às diferentes espécies, né, que temos aí de plantas de cobertura. Começando com os mix, onde nós temos aí principalmente 3, 4 espécies em mistura, aveia preta, aveia branca, opção também de trabalhar com o nabo, com ervilhaca. Então aqui na estação a gente tem a possibilidade de testarmos essas diferentes espécies e também sabermos quais são as suas principais características, né, e quais os benefícios aí que trazem para o solo. Dentro desse sistema a gente está vendo que quando você fala em plantas de cobertura, nós temos inúmeros benefícios, principalmente com relação às características químicas, físicas e biológicas de solo. Então nós observamos nos últimos anos que os produtores que vêm realizando plantas de cobertura, mix de cobertura, nós conseguirmos aí aumentar gradativamente as suas produtividades, em função dos principais benefícios. Então nós temos a descompactação, nós temos a melhoria aí de toda a parte biológica do solo. Então tudo isso faz com que nós temos aí umas interações mais positivas, né, entre os micro-organismos com as raízes das plantas cultivadas, soja, milho, trigo, feijão, entre outras. Então aqui na estação a gente tentou simularmos, né, essas diferentes plantas de cobertura, né, desde consórcio, né, até plantas de forma isolada, justamente para conseguir recomendar para o nosso cooperado quais seriam as espécies que ele pode utilizar, né, dependendo da característica da sua propriedade, a característica do seu solo. Temos inúmeros trabalhos também mostrando o benefício dessas plantas de cobertura antecedendo aí a cultura do trigo, né? Então agora nós temos, num momento próximo aí, muitos produtores já estão pensando aí no cultivo do trigo. Então tem algumas opções, né, muito interessantes, onde o produtor possa estar tirando a cultura da soja, fazendo a implantação dessas espécies de cobertura, e após as espécies de cobertura a gente está fazendo a implantação aí do trigo ou até mesmo da cultura da aveia. Então os trabalhos eles têm mostrado que nos últimos anos as produtividades vêm crescendo, né, onde a gente vem trabalhando esses mix, né, de plantas, essas plantas de cobertura aí pós-soja ou também no período de inverno. Aqui nós podemos observar um outro trabalho que a gente conduziu, onde a gente trabalhou nos diferentes espécies de cobertura com a palhada derrubada, né, para fazer a semeadura da soja, né, simulando aí um rolo-faca, e com a palhada não derrubada. Então o que a gente pode observar, né? Então vou adiantar algumas coisas aqui para vocês. Em todas as espécies que a gente trabalhou, ou seja, em todas as parcelas, aonde nós derrubamos a palhada para fazer a semeadura da soja, nós tivemos uma plantabilidade muito melhor. Ou seja, a semeadora conseguiu fazer bem o seu trabalho, né, que é com relação a cortar o solo, cortar essa palhada, fazer um aprofundamento adequado da semente, né, garantindo aí um bom stand. Então se a gente observar, pessoal, essa parcela, a gente trabalhou aqui um determinado tipo de mix, tá? A gente fez uma dessecação ao redor aí de 30 a 35 dias antes da semeadura da soja. E nessa parcela aqui a gente fez o quê? A derrubada da palha, né? E na sequência a gente fez a semeadura. Então se nós observarmos, nós tivemos um adequado stand de plantas, né? Então aqui a gente está praticamente com 12 plantas finais de soja, tá? Conseguimos reduzir os problemas de ervas daninhas, né? Devido a essa cobertura da palha sobre o solo. Então a gente observa aqui uma redução muito significativa na emergência, principalmente aí de buva e amargoso, né? Que vem assustando muito o nosso cooperado. E esse ano foi um ano assim bem atípico, né, onde a gente teve muitos problemas aí de planta daninha. A parcela aqui ao meu lado, pessoal, a gente tem a mesma espécie de cobertura, dessecada aí também 30 a 35 dias antes da semeadura da soja, só que aqui a gente não fez a derrubada dessa palhada, ou seja, foi dessecado, né, e depois na sequência a gente veio fazendo aí a semeadura. Então se a gente observar aqui, onde a gente não teve palhada derrubada, como esse ano foi um ano bastante atípico, né? Foram feitas dessecações, nós tivemos aí baixa precipitação, né? E tudo isso diminuiu muito aí a decomposição dessa palha, então dificultando muito o plantio do produtor. Principalmente aí que a gente chama aí do encestamento da semente, né? Então o disco de corte ele passa, ele acaba afundando a palha, né? E colocando a semente aí na palhada, né, não entrando em contato com o solo, então tudo isso vai fazer com que a gente tenha falha de stand de plantas. Então se a gente observar aqui, então como eu falei antes, é a parcela que a gente não fez a derrubada de palhada, ou seja,
tivemos um comprometimento, né, da semeadura da soja. Como eu falei antes, aconteceu muito esse encestamento, né, essa dificuldade. Então aqui foi plantado aí com disco de corte, e não foi usado, no caso, o sulcador, então somente com disco também na distribuição do fertilizante. Então a gente observa que em vários pontos da parcela nós temos uma emergência muito grande de plantas daninhas, né? Então aqui dá para citar aqui buva, capim amargoso, né? Por que essa buva, esse capim amargoso emergiu? Porque a gente não teve aqui uma emergência adequada da soja e também nós não tivemos aquela palhada ali recobrindo o solo, né? Como a gente viu na parcela anterior. Então é extremamente importante que você, produtor, que está aqui nos assistindo, comece a olhar um pouco diferente para as coberturas de solo, tá? Então a gente está vendo uma importância cada vez maior das plantas de cobertura, que nem eu citei antes, indiferente se a gente vai fazer semeadura pós-soja, né, ou de repente aí no período de inverno, mas comece sim a fazer o uso dessas plantas de cobertura. Então a gente está vendo inúmeros benefícios, né, e isso tem trazido um acréscimo muito importante na produtividade. Outro ponto aqui que eu quero chamar a atenção é com relação à plantabilidade. Então nós temos diversos trabalhos mostrando que aonde a gente tem uma distribuição uniforme de plantas, nós temos aí um acréscimo de até 5,3 sacas a mais por hectare, né? Quando comparado às vezes aonde a gente não tem uma distribuição adequada das plantas. Então nós temos trabalhos já aí de longa data, né, dentro da Estação Experimental da Aquasul. Então comece também a olhar, né, com outros olhos aí com relação à distribuição de sementes. Não somente de milho, né, mas soja, feijão, entre outras espécies. Estamos agora na estação de biológicos. Nós estamos vendo um crescimento muito avançado, né, desses produtos, por parte do produtor, por parte também das empresas com lançamento de novos produtos. Os biológicos são produtos que podem ser utilizados desde a semeadura da soja, né, às vezes principalmente com relação aí aos inoculantes, Bradyrhizobium, Azospirillum, né, entre outros, os quais têm-se aí um sinergismo, né, uma simbiose com relação à raiz da cultura da soja, e nisso a gente tem trabalhos mostrando um benefício muito interessante. Aqui na estação nós temos aí aproximadamente 15 tratamentos, mostrando os diferentes tipos de biológicos, né, que podemos utilizar aí na cultura da soja. Vou citar exemplo aqui dos mais comuns que são utilizados e chamar um pouco a atenção, principalmente para inoculação da soja, como já é muito conhecida, né, de todos, mas principalmente com relação também à co-inoculação e a mistura, a associação com outros produtos aí que a gente vem utilizando aqui na estação. Então nós temos inúmeros trabalhos, né, mostrando que quando o produtor faz a inoculação com Bradyrhizobium, né, com Azospirillum, que a gente chama aí a co-inoculação, nós temos um benefício enorme, né, na produtividade da soja. Então os trabalhos mostram aí de 5 até 10 sacas a mais por hectare, aonde o produtor vem utilizando essa inoculação, ou também chamada aí co-inoculação. Nós temos diversas formas, né, de fazer a inoculação da soja, né, então pode ser via tratamento de semente, que a gente chama aí de produtos longa-vidas, né, que eles podem ficar aí em torno de 30 a 35 dias armazenada a semente, né, com inoculante viável. Temos também uma outra opção, que é realizar na hora da semeadura. Então o produtor pode trabalhar com a semente tratada, ele realiza então essa inoculação no momento da semeadura, também com excelentes resultados. E uma outra modalidade que vem sendo adotada cada vez com uma intensidade maior pelos produtores é com relação à inoculação de sulco, tá? Então a gente consegue trabalhar esses inoculantes também associado a outros produtos, né, que depois a gente vai discutir um pouco mais, na linha de plantio, né, e próximo da semente é onde a gente também tem aí resultados bastante satisfatórios. Só chamar a atenção, pessoal, com relação à importância do nitrogênio, né, na cultura da soja. Já tem inúmeros trabalhos de pesquisa que mostram isso. Para cada tonelada de grão de soja produzido, a planta de soja tem uma necessidade aí em torno de 80 quilos de N. Então o que eu quero dizer com isso? Se a gente for pegar os tetos produtivos que nós estamos vivendo hoje, né, então aí a gente já tem muitos produtores que já colheram suas áreas, né, alguns aí estão já indo para a parte final da colheita, com potencial produtivo aí de média das áreas ao redor aí de 80 sacos por hectare, né, ou aí próximo das 5 toneladas de soja por hectare. Se nós formos pegar aí 5 toneladas de soja por hectare e fazer o cálculo, né, da necessidade de nitrogênio, nós estamos falando aí, né, ao redor de 400 quilos de N
O produtor que está produzindo hoje 5 toneladas de grão, se nós tivéssemos que fazer adubação nitrogenada para atingir esse teto produtivo, nós precisaríamos aí ao redor de 17 sacas de ureia por hectare. Então aí a gente vê a importância que nós temos, né, com relação à inoculação da soja. Muitas áreas que nós estamos coletando análise de folha, áreas de produtores, nós estamos observando uma deficiência bem significativa de nitrogênio, principalmente com relação a esses novos materiais aí que estão vindo para o mercado, né, alta caixa produtiva. Então acho que é importante que o produtor comece também os produtores, né, que não estão fazendo inoculação, né, comece a utilizar esses inoculantes, né, para estar realizando aí na semente ou via suco de plantio, justamente para nós termos aí uma caixa produtiva cada vez maior. Então é interessante que o produtor sim realize a inoculação via semente ou via suco de plantio. Outro ponto aqui que vale a pena chamar atenção para vocês produtores é com relação à importância também do cobalto e molibdênio. Então, quando nós temos uma inoculação, né, nós temos um cobalto e molibdênio também via semente, ou até mesmo aplicação aí na fase V3, V4 da soja, nós temos um acréscimo aí no número de risóbios, né, e uma atividade, na verdade, melhor desse risóbio. Então, o cobalto e molibdênio, ele se torna indispensável nas áreas onde a gente tem a inoculação. Então a gente tem um sinergismo aí muito grande, né? E as bactérias aí do solo, elas precisam, principalmente o bradyrhizóbio, precisa do cobalto e do molibdênio para fazer essa fixação. Outro ponto que eu quero chamar a atenção aqui é com relação a outros biológicos, né, que estão vindo para o mercado. Então aqui nós temos, como eu falei antes, inúmeras parcelas, inúmeros trabalhos, né, mostrando isso. Principalmente com relação aí a tricoderma, Bacillus subtilis, Bacillus amiloquefacens. Então são produtos que estão sendo muito utilizados. Nossos solos têm inúmeros fungos que são antagonistas aí com as plantas, ou seja, causam dano ao sistema radicular, né, causam mortalidade de planta. Quero chamar a atenção aqui principalmente para Fusarium, Phytium, Rhizoctonia, né, entre outros. Então nós temos inúmeros trabalhos aí com o tricoderma, mostrando que quando ele é aplicado em suco de plantio ou às vezes via TS, nós temos um benefício muito grande, né? Uma redução muito significativa desses patógenos de solos, né? E trazendo aí um sinergismo muito grande com o sistema radicular das plantas, então melhorando muito esse ambiente radicular. Outro ponto com relação à tricoderma, né? Nós temos inúmeros trabalhos também mostrando isso, inúmeras áreas de cooperados, áreas com problema de mofo branco, a aplicação do tricoderma aéreo na cultura da soja, também nessa fase aí de vegetativa, né, V3 a V5, uns trabalhos muito positivos, ou seja, o tricoderma auxiliando aí no controle do escleródio, né, do mofo branco, né, que é uma estrutura de resistência, né, como se fosse a sementinha, né, onde a gente vai ter a germinação disso e depois a infecção na planta. Então, o tricoderma associado com produtos químicos é onde está trazendo o melhor resultado, né, nas áreas para o controle também do mofo branco. Então, qualquer dúvida, o Departamento Técnico Iguaçu estará disponível, né, principalmente para estar posicionando esses produtos biológicos para os nossos cooperados. Então, como eu falei, inúmeros produtos estão vindo para o mercado, então a gente está usando a área da estação experimental aqui da Iguaçu, justamente para a gente conhecer esses produtos, né, conhecer quais os benefícios que eles podem estar trazendo para as plantas, né, principalmente pensando em desenvolvimento radicular. Né? Então, quanto mais raiz nós tivermos, quanto mais sanidade nós tivermos no sistema radicular das plantas, maior será a absorção dos nutrientes, né, e maior será a nossa produtividade. Na sequência, a gente vai estar também passando para vocês aí futuramente, né, todos os resultados, né, que nós obtivermos aqui na estação e também áreas de cooperados, aonde nós estamos fazendo esses programas com aplicações de produtos biológicos. Estamos na estação fungicidas, onde iremos abordar a importância desse assunto, falar um pouco com relação às principais doenças da cultura da soja, e também como que foi aí essa safra 2020-2021, né? O que a gente observou com relação a essas doenças, como que foi a progressão aí, né? E os danos e o impacto que teve na produtividade. O que a gente tem observado com relação às principais doenças, podemos chamar a atenção principalmente aí para ferrugem da soja, que é a doença principal aí da nossa região, né? Principalmente na região sul do Brasil, onde a gente sabe que em anos que ela ocorre cedo nas nossas lavouras, o impacto é extremamente severo no potencial produtivo.
Então os dados aí que nós temos na estação, a gente chega a ter perdas aí ao redor de 70%, 80% quando essa doença aparece cedo, né, e ela causa aí essa desfolha precoce da soja. Mas no entanto, pessoal, existem outras doenças que às vezes elas passam despercebido. Então às vezes a gente se preocupa muito com relação à ferrugem da soja, né, e nos anos aí que a ferrugem ela não ocorre com uma intensidade alta, a gente acaba perdendo produtividade devido a essas outras doenças. Principalmente aqui quero chamar a atenção com relação ao ídio, né? Então o ídio é uma doença que entra cedo na cultura da soja, é uma doença que ela pode ter uma variação muito grande conforme as cultivares de soja. Então cultivares hoje podem ter cultivares então extremamente sensíveis ao ídio e cultivares um pouco mais tolerantes. Então a gente também precisa conhecer muito qual que é a cultivar de soja, né, que a gente está cultivando, para daí então fazer o monitoramento, né, com relação ao aparecimento do ídio. Mas no entanto o ídio então ele está ocorrendo cada vez mais cedo nas nossas lavouras, né, e ele vai até o final da cultura, né. Então uma doença que praticamente ela fica durante todo o ciclo, né, ela causa aí uma infecção, ela causa uma desfolha precoce, né, e ela serve também de porta-entrada para as demais doenças aí da cultura da soja. Então queria só chamar a atenção, principalmente em anos mais secos, com temperatura noturna mais baixa, são anos aí mais propensos, né, mais propícios a gente ter uma ocorrência maior do ídio. Como foi essa última safra, né, a safra anterior, a gente teve muito dessa doença aí ocorrendo na área de ação da Coasul, principalmente em regiões mais altas. Então nós temos hoje a área cultivada, assistida pelo Departamento Técnico da Coasul aí, ao redor de 200 metros de altitude e áreas aí próximas dos 1000 metros de altitude. Então existe uma variação muito grande com relação ao comportamento das doenças, né, nessas diferentes altitudes. Então nós sabemos que em regiões mais altas existe uma preocupação muito grande com relação à ferrugem da soja, com relação ao ídio, né, com relação ao mofo branco. E em regiões mais baixas a gente sabe que a preocupação é muito maior com relação às manchas foliares, né, falando aí de septoriose, cercóspora, mancha-alvo principalmente, e também antracnose. Então são doenças às vezes mais características de regiões baixas e regiões mais quentes. Tá? Então esse é um ponto assim que a gente tem que chamar bastante atenção. Com relação a uma outra doença, pessoal, que vem ocorrendo muito nas áreas e foi observado bastante esse ano, é com relação aos complexos de mancha, que a gente chama, né, principalmente a septoriose, então que ela ocorre cedo nas áreas, né, ela é transmitida via semente, ela fica em restos culturais, né, então uma doença que ela já vem junto com a semente e restos culturais, ela acaba entrando um pouco mais precoce, principalmente nas primeiras folhinhas de desenvolvimento da soja, a gente já começa a ter ali algumas pontuações, né, meio que formando um ângulo, necrosando a folha, então muito característica da septoriose. E a cercóspora, que também é uma outra mancha, ela ocorre basicamente mais no final de ciclo, né? Depois a gente vai ver aqui algumas parcelas com uma incidência de cercóspora, então ela chega aí no meio do estágio da planta de desenvolvimento para frente, né? Então às vezes confundindo muito até às vezes com sintoma aí de fitotoxicidade de fungicida, enfim, entre outros fatores. Mas é uma doença muito agressiva, né? E é uma doença aí que acaba também ocasionando uma desfolha precoce na soja e ocasionando aí um menor peso de semente e consequentemente menor produtividade. Então são manchas aí que a gente viu com uma ocorrência um pouco maior esse ano. Com relação à mancha-alvo, principalmente nas regiões mais quentes, né, da cooperativa, regiões mais baixas, devido aí ao período que nós tivemos de excesso de água, né, de precipitação, associado às altas temperaturas, também a gente teve uma ocorrência muito forte aí de mancha-alvo e também chamar aqui a atenção para a antracnose, né? Então a antracnose também ela ocorreu essa última safra com uma pressão um pouco mais alta. Então a antracnose normalmente ela entra na fase de florescimento da soja, né? Início de formação de vagem, então e ela acaba trazendo um abortamento muito severo dessas vagens, né? Nós chegamos a medir em algumas áreas de parcelas, né, em experimentos, plantas com 30%, 35% de vagens abortadas, né, pela antracnose, né? Em parcela, claro, testemunha, né, sem aplicação de fungicida, justamente para a gente ver qual que é o comportamento dessa doença. Em regiões altas, né, também esse ano, devido a excesso de precipitação, temperaturas mais amenas, o mofo branco. Então o mofo branco ele ocorreu nas áreas, principalmente aí em algumas cultivares um pouco mais suscetíveis, né, e trazendo aí perda significativa para o produtor. Então só com relação ao mofo branco, vale a pena a gente salientar que não é um manejo isolado, tá? É um manejo onde o produtor tem que trabalhar desde a cobertura de solo, rotação de culturas, tem que trabalhar cultivares com arquitetura de planta mais moderna, né?
folha mais lanceolada, cultivares de porte mais baixo, tentar trabalhar um espaçamento um pouco maior de semeadura, né? A gente tem trabalhado muito hoje ao redor de 50 centímetros, então isso acaba trazendo uma ventilação ali no dossel da planta, né, na entrerua, acaba diminuindo aí a incidência do mofo branco. E a associação de manejo. Então, manejo biológico, como a gente comentou também na estação anterior sobre biológicos, né, com relação ao uso do tricoderma, e o manejo químico. Então, essa associação, ela se mostra muito benéfica, né, para as plantas e principalmente aí no controle do mofo branco. Com relação ao cenário que nós estamos observando esse ano, nós tivemos uma ocorrência, uma entrada cedo de oídio nas lavouras, tá? Então o oídio começou lá na fase V3, V4 em algumas áreas, né, e indo até o final da cultura da soja. Depois a gente teve a entrada aí das manchas, né, principalmente aí a mancha-alvo, a cercóspora no início, né, a mancha-alvo mais aí na fase de florescimento, e a cercóspora, que nem eu falei, ocorrendo mais no final de ciclo da cultura, tá? E a ferrugem, ela vem aí entrando todo ano aí. Esse ano a gente observou ela entrada um pouquinho mais cedo, né, do que em relação à última safra, principalmente devido a esse excesso de chuva, né, muitos produtores acabaram atrasando suas aplicações de fungicidas, então foi onde a ferrugem acabou entrando, né, e depois, consequentemente, o produtor veio com manejo. Tá? Então, esse basicamente é o cenário aí que a gente viu nessa última safra. Só vou fazer um parênteses aqui, pessoal, e eu acho que vale a pena a gente abordar esse assunto, com relação aos produtos, né, os fungicidas aí que nós temos disponível no mercado. O que a gente vem observando? As aplicações mais precoces, aplicações pré-fechamento de linha, né, as associações dos fungicidas com os protetores multissítios têm trazido uma segurança muito grande para o controle de doenças. Tá? Então, aquele produtor que ele entra com manejo mais cedo, ele entra com a associação dos fungicidas com os multissítios, a gente consegue ter um controle muito mais efetivo, né, das principais doenças da soja, não somente na ferrugem, mas também nessas outras doenças aí que eu citei. Se nós formos pegar um histórico aí, né, das últimas safras, em anos que nós tivemos baixa ocorrência de ferrugem, mesmo assim nós tivemos perdas aí ao redor de 20%, né, de produtividade. O que são relacionadas essas perdas? Essas doenças secundárias, como o ídio, como eu já citei, septoriose, cercóspora, né, mancha-alvo, antracnose, né, mofo branco em algumas regiões. Então a gente chega a ter perdas aí de 20% a 30% em decorrência dessas doenças. Então quero aqui chamar a atenção justamente para o manejo não somente para a ferrugem, mas para essas demais doenças que ocorrem todo ano e a gente está vendo que elas estão tendo uma pressão aí cada vez maior na cultura da soja. Aqui a gente fez um trabalho com inúmeras aplicações de fungicidas, né? Na verdade, inúmeros manejos de fungicidas, com entrada mais cedo, entrada mais tarde, né? E o que a gente vai estar apresentando para vocês aqui na sequência. Aqui nós estamos então na primeira parcela, né? Então na testemunha absoluta. O que isso significa? Aqui a gente não realizou nenhum tipo de manejo, tá? Então sem nenhuma aplicação de fungicida. Então o que acontece? Agora, claro, a soja está mais adiantada, né? Mas a gente vê praticamente aí uma desfolha muito mais precoce na cultura, então principalmente aí das folhas do bacheiro. Tá? Nesse caso aqui, o que a gente vai observar? Então a ocorrência de praticamente todas as doenças da soja. Então desde do ídio que ocorreu cedo, da septoriose, né, da antracnose, da cercóspora, né, mancha-alvo. Então nós tivemos praticamente todas as doenças. E claro, principalmente a ferrugem, né, que ela chegou, que nem eu falei, na fase reprodutiva, então ocasionando aí essa desfolha mais precoce. Então aqui a gente observa realmente um dano severo na soja e consequentemente aqui a gente vai ter um peso de semente muito menor, né, devido a esse desfolhamento mais precoce aí da cultura. Aqui nós estamos então no tratamento 2, né, ou seja, na segunda parcela, onde a gente começou um programa com fungicidas. Nesse caso aqui a gente começou com a aplicação no V0. O que significa aplicação no V0? A gente faz alguns fungicidas na fase V3 a V5 da soja, focando principalmente a septoriose, né, complexo de mancha e a questão do ídio. Então, como eu falei antes, o ídio é uma doença que ocorre cedo, né, principalmente em regiões mais altas, né, em clima um pouco mais ameno, né, temperaturas baixas e clima mais seco. Mas fica muito nítida a diferença, né, então, com relação, quando a gente compara com a testemunha. Então, aqui nós temos a aplicação V0, e depois a gente deu sequência nas demais aplicações. Então a gente fez depois a aplicação no vegetativo, fizemos a aplicação no reprodutivo e fizemos as aplicações aí também na fase de enchimento de grão. Tá?
Então aqui é mostrar um pouquinho a importância da aplicação mais precoce, né, a aplicação do V0, onde a gente tem um controle, como dá para nós observarmos aqui, muito melhor, né, das doenças. E também, se nós observarmos aqui, nós temos até as primeiras folhas aí na cultura da soja. Ou seja, a gente consegue manter folha por muito mais tempo, né? Essa folha ela fica muito mais tempo sadia, fazendo fotossíntese aí e contribuindo para o enchimento de grão da cultura da soja. Então é importante que a gente comece a olhar para essas aplicações mais precoces como um ponto positivo, ou seja, como um seguro da nossa lavoura. Então fica muito nítido, né, nos tratamentos, né, nas parcelas, que onde a gente começa um programa cedo das principais doenças, nós temos uma segurança maior e, consequentemente, aí, um teto produtivo mais elevado na cultura da soja. Aqui estamos então na parcela 3, né, ou seja, tratamento 3, onde a gente começou as aplicações na fase vegetativa. Tá? Então nós não fizemos a aplicação aí que a gente chamou no V0 como a parcela anterior. O que a gente observa aqui? Nós temos ainda um bom índice de área foliar, tá? Até pelo estágio de desenvolvimento da cultura. Tá? Então a cultura, claro, ela está um pouco mais avançada. Mas se a gente observar, quando a gente coleta a folha aqui do terço médio, terço inferior da planta, nós temos ainda a folha totalmente sadia, né? Então a folha amarelinha, que é um amarelo natural, né? E praticamente aí também muito boa com relação ao controle de doenças. No entanto, quero aqui salientar é que aqui as aplicações foram isoladas, então a gente não teve nessas parcelas aqui contribuição dos multissítios, depois a gente vai ver qual que é o benefício também do multissítio. Então aqui a única coisa que foi variado, a gente não fez aquela aplicação no V3 a V5 da soja. Se a gente for fazer uma análise com a parcela anterior que nós observamos, aqui a gente teve uma desfolha um pouquinho mais precoce, né? Então aqui fica nítido a importância da aplicação no V0. Né? Na parcela anterior é onde a gente viu um índice de folha muito maior, principalmente no terço médio, né, e no terço inferior das plantas. Mas um momento muito adequado o produtor começar as aplicações, como a gente já citou, seria justamente nessas fases mais vegetativas, ou seja, onde a gente consegue proteger essas folhas do bacheiro, né, e com isso a gente vai ganhar bastante aí com relação ao peso de semente da soja. Estamos aqui então no tratamento 4, né, dando sequência das parcelas. Nesse caso aqui a gente não fez a aplicação do vegetativo, tá? Então nós pulamos a aplicação do V0, né? Não fizemos a aplicação no fechamento de linha, começamos apenas na fase reprodutiva da soja. O que a gente tira como conclusão dessas parcelas? Tivemos uma entrada muito mais precoce de doenças, né? Principalmente com relação aí ao ídio, complexo de manchas. Então fica nítido aqui. A gente tem, como eu falei, uma desfolha mais rápida, né? A gente já não tem praticamente folha no terço bacheiro e terço médio da planta. Então o que isso significa? Que realmente essas folhas senesceram muito mais cedo, né? Devido à ocorrência dessas doenças. Outro ponto que vale a pena ressaltar, quando o produtor opta por fazer a aplicação somente no reprodutivo, praticamente a soja está com as entrelinhas fechadas. Então o que isso impacta? A gente não tem penetração de fungicida. Então isso acaba reduzindo a entrada do fungicida lá no terço médio e terço bacheiro da planta, e isso acaba prejudicando muito aí o controle dessas doenças. Então por isso que há importância sim de entrar com o manejo no vegetativo, porque a gente consegue ter uma aplicação mais adequada, consegue chegar com o fungicida lá no bacheiro e no terço médio das plantas. Segundo alguns dados que nós temos de tecnologia de aplicação, quando a gente deixa a rua fechar da cultura da soja, nós chegamos aí aproximadamente de 3 a 5% somente de produto no terço inferior, ou seja, uma cobertura muito baixa. É por isso que há então essa necessidade da entrada mais precoce, para a gente conseguir manter essas folhas do bacheiro mais tempo, né, mais sanidade, maior peso de semente e consequentemente maior produtividade. Estamos então aqui na parcela 5, né, ou seja, no outro tratamento, onde a gente vai observar o efeito então das diferentes aplicações de fungicidas. Então nesse tratamento aqui, pessoal, o que a gente fez? Nós começamos as aplicações no vegetativo, né, no pré-fechamento de rua da cultura, depois a gente seguiu com os tratamentos padrões. A única diferença das outras parcelas que a gente observou, aqui nós temos uma associação com fungicidas multissítios. Então aqui nós fizemos um padrão de fungicida e associamos mais 2 aplicações de multissítios.
fica muito nítido a diferença nas parcelas com relação ao controle das principais doenças. Quero aqui chamar a atenção não somente para a ferrugem, mas nas outras doenças aí como a gente discutiu. O que a gente observou aqui? O índice de folha sadia muito maior, né? Então as outras parcelas vocês já viram que mesmo parcelas tratadas com os fungicidas, nós tivemos aí uma desfolha também um pouco mais precoce. Né? Aqui se a gente observar uma folha do terço médio, nós temos uma folha totalmente sadia, né? Então uma folha praticamente sem, né, a incidência aí das doenças. Então uma folha aí que praticamente ela cumpriu com o seu papel, né, que é com relação à fotossíntese. Então quando a gente consegue chegar com a cultura da soja, né, na maturação fisiológica, com bom índice de folha, com folhas sadias, um excelente controle de doença, praticamente aqui a gente está com o teto máximo de produtividade. Tá? Então quero aqui chamar a atenção da importância desses fungicidas, né, multissítios protetores associados aos demais, justamente para a gente conseguir ter um controle mais efetivo das doenças, a gente conseguir ter um residual melhor, né, desses fungicidas e também auxiliando aí na questão de resistência. Então, quanto mais grupos químicos, né, a gente trabalhar de fungicidas, menor é o risco da gente selecionar resistência, principalmente aí no caso da ferrugem da soja. Então, como mensagem final, pessoal, o que dá para a gente dizer? A gente nunca consegue acertar 100% como que vai ser o clima, né? A gente viu muito isso esse ano, tinha muita previsão aí de sol, a gente ficou aí praticamente 25 dias de chuva. Então o produtor que realmente ele se antecipou com as aplicações de fungicidas, ele fez o manejo com os multissítios associados, a gente teve uma segurança muito maior nas lavouras. Então a gente teve um controle melhor de doença, né? Mesmo às vezes esse intervalo de aplicação aí ficando aí em torno de 25 dias, né? A gente conseguiu mesmo assim ainda manter um bom índice de área foliar e folhas sadias na cultura. Então é importante que o produtor realize as aplicações adequadas, né? Faça o uso de acordo com a necessidade dos produtos e aqui chamar atenção com relação à importância dos multissítios, né, no complexo de doenças da soja. Estamos na estação herbicidas, então aqui nós vamos discutir alguns assuntos de extrema relevância, né, principalmente com relação ao controle aí das principais plantas daninhas, né, não somente plantas daninhas resistentes aos herbicidas, mas também algumas plantas daninhas tolerantes. Então vamos falar um pouquinho com relação ao cenário, né, que nós vivemos aí na cultura da soja nessa última safra, né, com relação aí à incidência de plantas daninhas. Então a gente veio com um período um pouco mais seco na fase de dessecação, né, pré-plantio da soja. Então tudo isso impactou muito aí a eficiência dos principais herbicidas, principalmente na questão da buva, né, do capim amargoso. Depois nós tivemos aí, depois da semeadura da soja, nós tivemos alguns períodos que teve de chuva, né? Então isso também favoreceu um pouco mais aí a emergência dessas plantas daninhas dentro da cultura da soja. Então sabemos hoje o impacto que nós temos, né, com relação às perdas de produtividades por mato competição, né? Então chegando aí, dependendo da população, perdas extremamente severas, principalmente com relação a capim amargoso e a buva. Então sabemos a importância que nós temos hoje de ter um bom controle dessas espécies. Sabemos a questão de dificuldade com relação aos produtos, né? Então alguns produtos aí que acabaram saindo do mercado nessa última safra, né? Principalmente aí com relação ao paraquat. E também a gente teve que traçar aí várias estratégias de manejo, né? Justamente com relação aos outros grupos de herbicidas para conseguir fazer o posicionamento mais adequado para o produtor. Mas assim, e a extrema importância que o produtor consiga fazer essas dessecações cada vez mais antecipadas, né, a cultura da soja. Então isso ficou muito nítido esse ano. Os produtores que tiveram mais sucesso no controle dessas plantas daninhas foram os produtores que conseguiram antecipar um pouco mais as aplicações de herbicidas, né, conseguiram fazer num período um pouco melhor com relação aí às precipitações, né, a questão de umidade de solo, temperatura, enfim, luminosidade. Algumas áreas acabou que o produtor retardou um pouco essas dessecações, né? Aí já teve problema pela buva estar né, no estágio um pouco mais avançado, e aí realmente os produtos, né, os herbicidas perderam aí muito a sua performance. Então esse ano basicamente tivemos assim uma dificuldade muito grande devido muito também às condições climáticas e a buva nos estágios um pouco mais avançados. Então tudo isso prejudicou a eficiência dos herbicidas. É muito importante que a gente comece a levar em consideração aí na cultura do milho, né, que é onde a gente tem os maiores problemas às vezes de buva, né? Então o pessoal colhe milho safrinha e às vezes acaba retardando um pouco essa dessecação. Então o produtor já colhe o milho,
né, já comece a pensar na sequência aí com relação ao manejo dessas invasoras. Outra coisa, é muito importante, eu acho, o uso dos herbicidas aí auxínicos, pessoal. Então, a gente está vendo assim, dentro desse complexo de ervas daninhas, os produtos auxínicos eles têm trazido uma segurança muito maior. Ou seja, associado a outros herbicidas, né, ou às aplicações sequenciais. Então, acho que é indispensável, né, o uso desses produtos para a gente ter uma segurança muito maior aí no controle dessas ervas, principalmente aí no caso da bufa. Aqui a gente tem um trabalho muito importante e fazendo uma relação com o que a gente viu em algumas áreas de cooperados, com o uso de diferentes pré-emergentes. Então a gente viu realmente que esse ano, essa última safra, onde nós tivemos o uso adequado do pré-emergente, né, diferente do produto aí que foi utilizado, tivemos uma segurança muito maior. Né? Então na sequência a gente vai ver aqui algumas parcelas, né, que com o uso do pré-emergente a gente conseguiu ter uma emergência muito baixa, né, das plantas daninhas, aí, principalmente da buva. E aonde a gente não trabalhou com o pré-emergente realmente, tivemos assim uma incidência muito alta, né, dessas plantas daninhas e uma competição aí muito severa, né, com a cultura da soja. Então é importantíssimo, né, que o produtor comece a pensar aí no manejo de plantas daninhas, né, no espectro de controle de plantas daninhas com o uso dos pré-emergentes. Eu chamei a atenção aqui mais para as plantas resistentes, mas o que a gente está observando? Muitas áreas aí, a gente já tendo escape de leiteiro, né, então com grande suspeita aí a resistência a glifosato, né, então uma outra planta daninha que vem ocorrendo muito forte na região, com suspeita de resistência. Tivemos algumas áreas também com escape do amaranthus, né, então o caruru, né, já tem-se aí relatos de resistência também ao caruru, não o Amaranthus palmer, né, que é o caruru gigante, mas o Amaranthus híbridos, né, que é o caruru mais natural aqui na nossa região. Quero chamar a atenção também para outras espécies, principalmente aí erva quente, trapoeraba, poaia, cravorana também, que a gente está tendo bastante dificuldade, que são plantas daninhas, né, que estão ocorrendo nas nossas áreas, e aí a gente está bastante preocupado com relação a esse manejo. Então uma das estratégias para o controle dessas ervas são as associações dos herbicidas, né, aí os auxínicos, né, a associação com produtos de contato, aí nós temos o sulfenacil, temos os diquat, temos o glufosinato de amônia, aí conhecido como Finale, enfim, temos algumas opções, tá? E uma delas que a gente vai discutir aqui hoje é com relação, né, e vou mostrar os ensaios, com relação à importância do uso dos pré-emergentes. Então agora a gente vai dar sequência, né, vamos mostrar algumas parcelas, né, começando pela testemunha. Então aqui nessa situação, o que a gente fez, pessoal? Então nós tínhamos trigo aqui, anterior à semeadura da soja, né? Então nós dessecamos essa cultura do trigo com o Finale, né? Que aí se tem registro para dessecação, e a gente veio com o plantio da soja. Então somente foi dessecado com o Finale o trigo, colhido, né? E depois a gente veio com a semeadura da soja, não foi feito mais nenhum manejo. Então a gente observa aqui o quanto de planta daninha que escapou na área, tá? Muitas das plantas daninhas às vezes rebrotou da aplicação do glufosinato, plantas daninhas às vezes que ficou embaixo da palhada, né? Aí o produto não chegou até ela, e algumas plantas daninhas aí que emergiram depois, tá? Dentro da cultura da soja. Então realmente a gente vê aqui uma parcela bastante comprometida, né? Uma parcela aí que a gente vai ter perdas significativas de produtividade. Então aqui a gente praticamente não fez o manejo aí num pré-plantio da soja, né? Somente na dessecação do trigo. Aqui nós tivemos já um manejo um pouco mais um pouco diferente, né? Um manejo com aplicação, no caso aqui do glufosinato do Finale. Então foi aplicado o glufosinato na dessecação do trigo, né? Colheu-se o trigo, a gente fez a dessecação novamente com o glufosinato e plantamos a soja. Então praticamente essas plantas de buva, pessoal, que vocês estão enxergando aqui na parcela, foram alguns escapes, né, do glufosinato, ou seja, plantas às vezes que estavam no estágio muito mais avançado, ou às vezes aquela buva que a colhedeira acabou atorando ela, cortando, ela rebrotou, buva que emergiu dentro da cultura da soja, mas quando a gente observa essa aplicação de glufosinato, ela foi muito válida. Então quando a gente compara ela com a parcela anterior, a gente tem algumas plantas de buva sim, mas são plantas de buva às vezes que emergiram depois, né, e plantas que em baixa população, né, então vai ter algumas perdas, com certeza, mas não um impacto tão grande que nem na parcela anterior. E aqui, pessoal, então no tratamento onde a gente utilizou a aplicação do glufosinato, consorciado então, né, em associação com o pré-emergente, é onde nós tivemos o melhor resultado.
Ou seja, o pré-emergente, né, auxiliando muito aí no controle das plantas daninhas, né, chamar a atenção aqui principalmente da buva, né, que foi a principal planta daninha aqui das parcelas. Então aqui a gente consequentemente consegue ter um controle muito mais efetivo, né, com o pré-emergente. Conseguimos reduzir drasticamente aí a emergência da buva dentro da cultura da soja e conseguimos aí manter uma parcela muito mais limpa, né, sem haver competição, né, garantindo aí a produtividade do produtor. Então, quero chamar a atenção para a próxima safra, né, a importância do uso dos pré-emergentes, indiferente qual seja o pré-emergente que você, produtor, vai escolher, mas faça, sim, a utilização desses grupos de herbicidas. Principalmente nesses anos de difíceis controles, né, anos, às vezes, que a gente tem condições climáticas um pouco mais atípicas, às vezes, que não favorece muito a aplicação, às vezes, somente de um herbicida isolado, o pré-emergente ele pode estar nos auxiliando aí muito bem no complexo aí das plantas daninhas. Estamos aqui na estação Cultivares, então aqui a gente vai discutir um pouquinho o trabalho que a gente fez, né, e falar aí com relação ao que a gente tem observado aí nessa última safra, desde a escolha dos materiais, como que foi esse comportamento, né. Então aqui nós temos 22 cultivares de soja, semeadas em 3 épocas de plantio diferentes. Então nós fizemos uma semeadura aí antecipada, né, dia 1º de outubro, a outra época de plantio foi 13 de outubro e a última época de semeadura aí 14 de novembro. Então, dentro disso a gente consegue mapear um pouquinho com relação ao comportamento dessas cultivares de soja. Então aqui ficou muito bem apresentado isso, né, com relação à importância, às vezes, a gente escolher a cultivar adequada, de acordo com a época de semeadura que o produtor vai realizar, de acordo com a altitude, né, que o produtor vai fazer essa semeadura. Então, dentro dessa situação, a gente consegue escolher qual que é a melhor cultivar, né, para cada talhão do produtor, para cada época de plantio, né, de acordo aí, principalmente com relação às altitudes diferentes, né, comportamento de doenças e também com relação aí às características de solo. Fazer um pouco aqui um breve histórico do que a gente observou esse ano. Então, algumas regiões aí, a semeadura ela ocorreu um pouco mais precoce, né, no meados de setembro, mas em decorrência principalmente aí do estresse hídrico, né, acabou aí afetando esse plantio um pouco mais cedo. Então a maioria das áreas elas ficaram semeadas aí a partir de início de outubro. Então aqui a gente observa que algumas cultivares, né, que foram semeadas aí mesmo no início de outubro, com a condição climática depois que veio na sequência, elas ficaram às vezes realmente com um porte um pouco mais baixo, né, com o potencial de rendimento comprometido. No entanto, alguns materiais, a partir aí de meados de outubro e plantio em novembro, a gente já viu realmente que o potencial produtivo dessas cultivares elas já se elevaram. Então o objetivo aqui desse ensaio é a gente mapear um pouco melhor as cultivares para os nossos cooperados, né? Então dentro disso a gente vai conseguir ser mais assertivo na hora de recomendar uma cultivar para você produtor, né, dentro da característica aí da sua área, de acordo com a época de plantio, de acordo com o nível de fertilidade. Aqui um outro ponto interessante, a gente consegue avaliar as características dessas cultivares, né, desde o ciclo, qual que é o grupo de maturação que ela se encontra, qual que é a característica morfológica dessa planta em relação à compensação, às vezes por uma falha de semeadura, né, numa baixa população, se esse material ele engalha, não engalha, né, qual que é a arquitetura da planta, altura de planta, tipo de folha, sensibilidade às principais doenças. Então aqui a gente consegue realizar todas essas avaliações e depois a gente consegue aí, que nem eu falei, conseguir recomendar melhor para o nosso produtor a cultivar aí que ele vai fazer a semeadura. Aqui eu vou apresentar então algumas cultivares que a Aquasul ela produz semente, né? Então disponibilizando aí para o nosso cooperado. Então a primeira dela é a cultivar Raio, então muito conhecida aí pelos nossos produtores. Ela tem se adaptado muito bem nas regiões aí um pouco mais altas. É uma cultivar extremamente precoce, né? Então aqui a gente está observando ela já na segunda época aí, plantio 13 de outubro, a gente já observa que essa cultivar ela já está praticamente pronta para colheita. Então ela tem entrado principalmente no plantio um pouquinho mais antecipado, com alta caixa produtiva, né? Um material de alto peso de semente, e aí possibilitando o produtor a realizar daí uma safrinha. Então a gente tem algumas áreas já colhidas aí do Raio na área de ação da Aquasul.
áreas aí com a soja ultrapassando a casa aí dos 80, 90 sacos por hectare. Então uma cultivar de grupo de maturação precoce, né, uma cultivar de semente produtiva, né, e uma cultivar aí com alto peso de semente. Outro ponto com relação ao raio que vale a pena a gente destacar, então é uma cultivar aí que ela tem uma exigência muito grande com relação à fertilidade de solo, tá? Então tomar muito cuidado com relação ao posicionamento, né? O raio ele não deve ser posicionado em áreas aí realmente um pouco mais fracas, né, com relação à fertilidade, áreas compactadas. Então a gente pode ter às vezes um problema aí com relação ao seu potencial produtivo. Mas é uma cultivar que a gente tá vendo assim uma crescente, né? O produtor querendo aumentar o plantio, uma cultivar aí que tem tido bastante resposta em produção. Então estamos aqui apresentando mais uma cultivar. Então essa aqui é a cultivar Zeus, então uma cultivar aí bastante conhecida pelos nossos produtores, né, nossos cooperados. Uma cultivar aí que tem se destacado muito nessas últimas safras pelo seu elevado potencial produtivo. É uma cultivar aí que ela veio para realmente aí a gente alcançar aí a casa dos 100 sacos por hectare. O que a gente destaca muito da cultivar Zeus? Então, é uma cultivar extremamente exigente com relação aos níveis de fertilidade de solo. É uma cultivar que realmente ela necessita aí de um solo mais estruturado, né, um solo com um maior nível de fertilidade, justamente pela alta caixa produtiva. Com relação a Zeus, nós destacamos muito a arquitetura de planta, né? Então uma arquitetura muito moderna de planta, né? Entrenós curtos, alta quantidade de vagem por entrenó e principalmente número de grãos por vagem e peso de semente. É uma cultivar aí que a gente consegue atingir aí acima das 220 gramas, né, o peso de 1000 grãos. Outro ponto com relação aos Zeus que a gente destaca, é um material que tem se destacado muito aí, principalmente nas regiões aí de maior altitude, tá? É um material que, para nós termos alta caixa produtiva, nós precisamos aí de 12 a 14 plantas finais por metro, tá? Então, o que a gente observa? O material tem potencial produtivo, no entanto, é um material um pouco mais exigente, tá? A nível de fertilidade, a questão de manejo das doenças, né? Então, é importante que o produtor, tanto nos Zeus também quanto no raio que eu comentei anteriormente, o produtor comece um manejo preventivo de doenças, né? Como a gente discutiu na estação lá, fungicidas, e assim, consequentemente, a gente consegue aí garantir altos índices de produção. Aqui eu vou falar um pouquinho com relação a cultivar lança, também que é uma cultivar aí que já é bastante conhecida pelos nossos cooperados, né? Algumas regiões aí a gente tem um alto percentual do cultivo desse material. Uma cultivar aí de ciclo intermediário, né? Então alguns dias aí após a cultivar Zeus. O que a gente chama a atenção do lança é realmente o potencial produtivo, né? Então um material com alta caixa produtiva, é um material que ele vem com uma arquitetura também um pouco mais moderna de planta, né? Uma folha aí um pouco mais lanceolada, né? Com relação a essa cultivar, a gente já tem um PMS mais inferior, então, em relação a Zeus, né? Que é a cultivar que a gente discutiu anteriormente. Aqui a gente fala aí no PMS ao redor de 170 gramas. Mas o que chama atenção com relação ao lança é justamente o alto número de grãos por planta. Então, por isso que é um material aí também extremamente responsivo com relação ao rendimento. Outro ponto com relação a cultivar lança, então ela tem uma ampla adaptação, desde regiões um pouco mais baixas até regiões mais altas. A população aí ideal para cultivar é em torno de 12 plantas por metro linear, como a gente observa aqui, tá? Então onde a gente tem essa resposta maior. Um outro ponto que tem que se tomar cuidado aqui com esse material é com relação aí principalmente à ferrugem, tá? Então o material ele é um pouco mais sensível à ferrugem da soja, né? Quando a gente comparou aos demais aí que foram falados anteriormente, mas o produtor vindo com um bom manejo de fungicidas, né? Trabalhando aí a questão de associações com os multissítios, a gente consegue sim ter uma boa sanidade, que é o que a gente está observando aqui na parcela. Então com o número de aplicações basicamente aí padrão do produtor, associado ao multissítio, a gente conseguiu uma excelente sanidade e é um material aí que entra muito bem dentro da programação do produtor, buscando aí característica principalmente com relação à alta caixa produtiva e em diferentes épocas de semeadura. Bom, aqui estou apresentando para os nossos produtores então a cultivar cromo. Tá? A cultivar cromo é um material novo aí que está vindo para o mercado, então é um material tecnologia aí Brasmax. Então o cromo é o primeiro material da Brasmax tolerante à ferrugem da soja, né? Ou seja, material cromo TF, então tolerante à ferrugem. O que a gente vale a pena chamar a atenção do cromo?
Como eu falei, é um material que está chegando agora. Nós temos em algumas áreas aí mais áreas experimentais, né, e áreas de produção de semente. É um material com alta caixa produtiva, né, com um ciclo aí entre zeus e entre lança, conforme a gente observou o lança ali na parcela anterior. É um material, ele tem uma característica muito interessante com relação à arquitetura de planta, tá? Então ele tem uma folha um pouco mais moderna, né, uma folha aí puxando um pouco mais as folhas do ponteiro, uma folha lanceolada. É um material que, com relação à caixa produtiva que a gente tem observado nos ensaios, aí trabalhar em torno de 12 plantas finais por metro, né? E tem um material que tem uma boa tolerância aí a doenças articulares e principalmente também com relação à mancha-alfa. Então é um material que vai encaixar muito bem para o nosso produtor, justamente por essas características que eles têm nos trazido, né? Auxiliando o potencial produtivo, né? Auxiliando essa tolerância aí também com relação à ferrugem da soja. Nossos agradecimentos aos cooperados que participaram, acompanharam e prestigiaram o nosso dia de campo virtual. Como falei no início, está de portas abertas à Estação Experimental da Coasul para recebê-los em visitas guiadas e individualizadas, com prévio agendamento, para que venham conhecer todo o trabalho desenvolvido pela Coasul. Nosso objetivo é levar soluções que gerem produtividade e rentabilidade. Como vocês perceberam, temos vários ensaios envolvendo cultura da soja, manejo de plantas de inverno, agora estabelecendo as parcelas de milho safrinha, sempre tentando estar à frente dos problemas, buscando soluções, antecipando soluções viáveis ao nosso produtor. Agradecemos bastante a CDEP Agro, o Adriano, que conduz junto com o André todos esses ensaios, todos esses trabalhos, de forma organizada, sem interferência de empresas terceiras, sempre buscando ensaios que tragam a realidade da região sudoeste do Paraná, que possam ser utilizados nas propriedades dos nossos cooperados. Muito obrigado, fica o convite para que todos venham conhecer a Estação Experimental da Coasul e participar das próximas edições dos novos vídeos que estaremos divulgando dos próximos dias de campo e eventos da cooperativa.